Bom, então, como nós vimos, o reino é um novo sistema que se impõe ao velho sistema, dando outras respostas às perguntas que somos, o que fazemos com a riqueza, como fazemos para viver juntos e, finalmente, o que fazer com o planeta. E aí o reino desde sempre propôs um novo modelo de desenvolvimento, que é um modelo baseado no jardim, que hoje a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Um desenvolvimento que garanta condições de qualidade de existência para todas as criaturas. Então, as implicações de uma compreensão dessa natureza é que evangelizar, então, passa a ser anunciar novos padrões para todos os relacionamentos. Mas à medida em que você passa a anunciar novos padrões, como novas possibilidades, como vontade de Deus, evangelizar também passa a ser denunciar os antigos padrões. Quer dizer, dar as boas notícias, comunicar as boas notícias, é denunciar os antigos padrões, é dizer o que está errado. Então, as boas notícias também trazem em si a denúncia. Por quê? Porque, como a gente percebeu na forma plástica do sonho de Nabucodonosor, a pedra que representa o reino, ela primeiro desconstrói e depois constrói. Então ela primeiro denuncia tudo que está na estátua como equivocado, como um erro. E isso obviamente vai levar a um confronto. É um confronto. Então é uma ação de desestabilizar os antigos padrões e de anunciar os novos padrões e trabalhar para implantá-los. Porque se é isso que é para ser, então é isso que é para ser implantado. Então, que é a ideia que passa aqui no Atos 17, 6 e 7, que é a acusação que levantaram contra Jason. Esses homens que têm provocado desordens por toda parte estão agora na nossa cidade e Jasão recebeu-os em sua casa. Todos esses indivíduos desprezam as leis do imperador, pois dizem que há outro rei chamado Jesus. Então, os circunstantes, os contemporâneos dos apóstolos, eles perceberam a implicação do que os apóstolos estavam pregando. A implicação eles estão demolindo o sistema. Eles estão demolindo o sistema que nós sempre entendemos ser o sistema de vida. E aí você percebe por que a igreja primitiva era tão diferente. A igreja primitiva não se via como uma agência anunciadora de uma mensagem. A igreja primitiva se via como um ensaio de uma nova humanidade. Então a mensagem que a igreja anunciava era uma mensagem a partir de ver-se a si mesma como um ensaio de algo novo. E foi assim que a igreja conseguiu abalar as bases do império. Porque você imagina a cena,
escravos, os párias, foram os primeiros que se converteram. E aí um senhor romano se converte. Aí ele vai para a reunião da igreja. Aí quando ele vai para a reunião da igreja, o escravo dele é o presbítero. Entendeu? Então, no dia seguinte, a escravidão acabou na casa dele. No dia seguinte acabou a escravidão. Ele não pode tratar o presbítero dele como escravo. Não tem mais. Ele já sabe que agora tudo é de todos, que é para atender os irmãos na sua necessidade. Aliás, essa é uma coisa muito curiosa. A igreja cristã foi o primeiro instituto humano a tratar a ação social a partir da perspectiva do direito. Porque a igreja primitiva não atendia os necessitados a partir das possibilidades dos benfeitores. Ela atendia os necessitados a partir da intensidade das suas necessidades. Então, quando você lê lá o texto em Atos, vamos lá em Atos 2. Atos 2. Então, nos versículos, a partir do versículo 42, você tem a seguinte narração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, o que estabelecia o princípio da ação da igreja em relação a qualquer pessoa não era a possibilidade do doador, mas a necessidade do carente. Então, isso significa que a igreja olhava para o necessitado como alguém que tinha o direito de ter as suas necessidades satisfeitas, porque ele era membro do corpo, ele era membro da comunidade, e a comunidade primava pela igualdade. E então a igreja usava o princípio do direito, não o princípio da filantropia. A igreja cristã nunca pregou filantropia. A igreja cristã sempre pregou partilha, responsabilidade, solidariedade. E isso muda todo o quadro. Isso muda todo o quadro. Isso mostra, por exemplo, que antes que a questão do direito viesse à tona, como veio nos séculos 17 e 18, a igreja primitiva já relacionava-se internamente a partir do princípio do direito. O irmão tem o direito. E é claro que a gente sempre vai dizer, não, mas tem esse pessoal que não trabalha, tem esse pessoal isso, tem esse pessoal aquilo e tal. E tem mesmo. Mas nós estamos falando da igreja primitiva, que era uma igreja que tratava o pecado, né? Não estamos falando da igreja de hoje, mas a igreja primitiva, que o sujeito, inclusive, morria porque pecou. Vide Ananias e Safira. Era uma outra igreja, né? Bom, hoje eu não sei se isso não acontece mais,
ou se não tem mais apóstolo Pedro para ver isso, mas pode ser que não tenha mais ninguém à estatura do apóstolo Pedro para perceber que o Espírito Santo levou alguém mais cedo, porque o sujeito abusou da liberdade no trato com o Espírito Santo. Não sei explicar o fenômeno. E nem sei se o fenômeno continua ocorrendo, mas na igreja primitiva ocorreu. Pelo menos uma vez. E o apóstolo Paulo, quando falou da ceia, falou por isso que aos que dormem e tal, então supõe-se que outras vezes ocorreu situação em que alguém que não entendeu o significado de estar na presença de Deus foi levado antes da hora, né? Mas era uma outra igreja. De qualquer maneira, a ênfase é que eles lidavam com o princípio do direito. A necessidade do irmão é que determina a intensidade e a dimensão da ação da igreja, e não a possibilidade da igreja. A outra coisa que a gente precisa lembrar é que a igreja levava tão a sério essa questão do direito, do socorro, da responsabilidade social, que só existem diáconos por causa disso. Os diáconos foram eleitos para que não houvesse injustiça social na igreja. Então, o papel dos diáconos era vigiar para que nenhuma família da comunidade ficasse sob qualquer tipo de necessidade. E também fica claro que aqui nesse texto que havia na igreja primitiva uma consciência de que todos trabalhavam por todos. Todos trabalhavam por todos. E que os dons eram exercidos nessa base. A melhor ilustração que eu vi de algo dessa perspectiva que aparece aqui no texto é um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Eu nem sei o nome, mas era um filme de 3 pessoas que vieram, 3 soldados que lutaram no Vietnã, que sofreram ferimentos mortais, fatais, letais, tinham de ter morrido e não morreram. E porque todos os 3 receberam tiros na cabeça e tinham de ter morrido e por alguma razão não morreram. Então o alto comando do Exército destaca um pesquisador para entender o que está acontecendo com esses 3, que eles não morreram. O que houve? E aí eles começam a perceber que esses 3 não eram 4. Esses 4 começaram a desenvolver habilidades que eles não tinham. Então um começou a ser expert em ações, em bolsa de valores, etc, etc. O outro começou a ficar expert em química. O outro em metalurgia e o outro em motorização, combustão, etc, etc. E eles não se conheciam, estavam em cidades diferentes, em regiões diferentes, porque tinham todos voltado da guerra e estavam sendo tratados agora sob observação. E de repente eles começaram cada um a ler nessas respectivas áreas assim com uma ferocidade e uma intensidade e com o agravante de que eles iam entendendo tudo, construindo todo um sistema. E aí o sujeito, eles saíram do hospital
E o sujeito que entendia de bolsa de valores começou a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Ele acertava todas, ele, né, sabia jogar o jogo. E o camarada da metalurgia criou ligas nunca vistas no planeta. E o camarada da química começou a criar um gás também nunca visto no planeta. E o camarada dos motores começou a criar todo um sistema de motorização e de combustão que dispensava os combustíveis fósseis, que era permanente praticamente. E de repente eles concentraram num sujeito e começaram a mandar tudo para esse sujeito. E o pessoal observando isso. E o cara do dinheiro mandava o dinheiro para os três. E sabia exatamente quando mandar para os três o dinheiro que ele ganhava. E ele ganhava muito dinheiro. De repente, esses três tinham construído uma nave. E aí eles começaram a chamar crianças. E aí, quando eles começaram a chamar crianças, a polícia interviu e eles foram aprisionados. E eles, a princípio, não conseguiam explicar o que estavam fazendo, mas, de repente, um deles começou a explicar, dizendo, olha, de fato, nós fomos feridos por balas que foram construídas a partir de um meteoro que caiu no Vietnã. E os Vietcongs usaram aquele meteoro para construir munição, para fabricar munição, e nós somos atingidos com essas balas, e aí nós descobrimos que tínhamos habilidades e uma missão, porque um planeta está morrendo e eles querem passar toda a sabedoria deles, todo o know-how deles para uma geração, e eles não têm mais ninguém para substituí-los, e eles perceberam que aqui na Terra nós tínhamos condições de sobreviver no planeta deles, e então nós estamos chamando as crianças vão para o planeta e elas serão o futuro desse planeta. E aí eles descobriram que eles tinham chamado crianças que iriam morrer aqui no planeta em 5, 10, 15, 20 dias. Mas que em contato com o gás que o camarada tinha desenvolvido, elas eram curadas das suas enfermidades, mas elas tinham de ir para esse planeta, porque aquele gás era a réplica da atmosfera do planeta. E aí eles juntaram a nave finalmente, sob a compreensão do comando geral lá, pôde ir embora com aquelas crianças, porque eles entenderam que aquelas crianças iriam sobreviver, iam fazer um bem para aquela civilização e depois poderiam ter contato com o planeta. Bom, o filme é esse, é de ficção científica, muito interessante. Mas o que ele é? Ele é uma ilustração do que a gente encontra na Bíblia. É porque a ideia de dons e ministérios na Bíblia é exatamente esse. De todos trabalhando por todos para construir a casa de Deus. Então, eu estou usando os dons que recebi, outros estão sustentando isso, outros estão fazendo outras coisas que eu não sei fazer, e nós estamos todos construindo uma coisa só. E a relação entre nós é uma relação de que somos todos trabalhando por uma mesma causa, por um mesmo objetivo, e trabalhando todos para todos. De modo que a gente está criando uma outra atmosfera, uma outra realidade, um outro planeta, uma outra humanidade. E ao mesmo tempo chamando toda a humanidade para dentro disso e invadindo a humanidade com tudo isso. Essa é a visão que a igreja primitiva tinha do seu papel na história. A igreja primitiva nunca trabalhou com a sensação de que era uma agência para anunciar uma mensagem religiosa.
a igreja primitiva sempre trabalhou com a consciência de que era a retomada da humanidade, a construção de uma nova humanidade, que ao mesmo tempo produzia um exemplo para a humanidade que não chegou, chamando a humanidade que não chegou e invadindo os lugares onde a humanidade está, que não chegou, está, para minorar o sofrimento da humanidade. Essa é a visão bíblica da igreja. Nunca nas Escrituras houve qualquer possibilidade da igreja ser o que ela é hoje. Esse amontoado de divisão, essa briga intestina, essa luta por saber quem é que é dono da verdade, e essa coisa em que a adoração é escapista e é uma coisa ritualística que não precisa mexer necessariamente com a vida. A igreja sempre foi uma retomada da humanidade. Então, a igreja era para ser o modelo do que a humanidade deve ser e o agente do reino para abençoar a humanidade que ainda não é. Seja pelo anúncio da possibilidade de ser, seja pelo minoramento do sofrimento pelas boas obras. A igreja nunca houve um projeto, nunca houve projeto de construir templos na igreja, nunca houve projeto, não passa na realidade da visão da igreja do Novo Testamento nada parecido com templo, nada parecido com hierarquia religiosa, nada parecido com sumo sacerdote, nada parecido com isso. A igreja do Novo Testamento é justamente a consciência, fruto da consciência de que depois que Deus saiu do templo, no tempo de João Batista, ele nunca mais vai voltar para lá. Porque ele é um Deus vivo e um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Que o tempo do templo tinha acabado, como Jesus Cristo disse. E como o Estevão foi o primeiro a compreender. O Estevão foi o primeiro sujeito que disse: gente, essa fase da história acabou. Deus não está mais aqui. Deus não se interessa mais por isso. Esses costumes não fazem mais sentido. Esses rituais não fazem mais sentido. Deus mudou de endereço. Não há mais sacrifício a ser feito, portanto, não há mais necessidade de templo. Porque o templo só existe para que haja sacrifício. Não tem mais sacrifício, não precisa mais templo. Então, todos os relacionamentos mudaram. E Deus agora transformou todos os seres humanos em sacerdotes. Então esse era o projeto da igreja. Nós nos perdemos na história aí assustadoramente. Assustadoramente, nós nos perdemos na história porque nós nos perdemos da consciência do reino. Que nós somos agentes do reino, primícias do reino, aqueles que anunciam a chegada de uma nova realidade. Uma nova realidade que restaura a humanidade para restaurar o culto cósmico ao Deus eterno que habita em luz inacessível. Então, o reino de Deus necessariamente prega uma desconstrução e uma reconstrução. Ou melhor, uma nova construção. Desconstrói o que está tipificado na estátua e constrói algo totalmente novo, que está tipificado na pedra. É uma outra proposta. Então, evangelizar sob esse aspecto é anunciar novos padrões,
E é também denunciar os antigos. Por isso a igreja, durante séculos, foi uma pedra de tropeço pro estabelecido. Porque é aquilo que eu disse, de repente o camarada se converte, vai para a reunião da igreja e o escravo dele é o presbítero. No dia seguinte acabou a escravidão. No dia seguinte a casa é de todo mundo que está lá. Porque ele não é o presbítero, é o irmão. Acabou. Agora, você imagina que esse camarada é um camarada da nobreza romana, e aí chega um nobre romano para visitá-lo e começa a perceber que os que deveriam ser seus escravos transitam na casa com uma liberdade, com uma leveza que não dá para explicar. Aí ele começa a perguntar para o nobre: escuta, o que está vendo aqui? Vocês estão se tratando como iguais? E o nobre diz: mas nós somos iguais. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos. Então, que loucura é essa? Essa loucura vai solapar a base econômica do império. E é o que os camaradas do Jason, que prenderam o Jason, disseram. Eles desprezam as leis do imperador. Essa é uma afirmação muito forte. Esse povo despreza tudo isso. Não é que eles não participam. Não é que eles ficam de longe. Eles desprezam. Eles não conferem nenhum valor para nada disso. Eles não querem nem saber. Eles vivem como se isso não existisse. Eles dizem que há um outro rei. E isso, num império monolítico, forte, devastador, como o Império Romano, porque você tem sempre de lembrar que você está no Império Romano. O império mais duro que a humanidade já conheceu. No império monolítico, devastador, você começar a dizer que tem um povo que segue outro rei e que despreza o império, despreza as leis do império, despreza todo o tipo de relacionamento que há no império, isso é absolutamente revolucionário. Absolutamente revolucionário. Não tem como não ver isso. E aí, os acusadores de Jason percebem a intensidade do problema. Porque se tem um outro rei, então tem outras leis, tem outros paradigmas, tem outros padrões. E aí, a gente nem sempre se dá conta, ou talvez se dê, depois vai esquecendo, sei lá, que quando a gente é salvo, a gente muda de sistema. Muda de sistema. Então tem outras leis que vão reger os nossos relacionamentos. Todos eles, os relacionamentos econômicos, sociais, todos eles. Agora, de fato, os cristãos nunca disseram que havia um outro rei. Os cristãos sempre disseram que havia um só rei. E o nome dele era Jesus. E que a melhor coisa que o César podia fazer era se submeter a ele enquanto tinha tempo. Então... Piorou. Então essa era a regra da igreja. Essa era a visão da igreja. A igreja como agente do reino de Deus. Tem um novo reino, tem um novo rei, e ele está desconstruindo o anterior para construir algo totalmente novo.
Então, o reino de Deus exige uma mudança de si mesmo e do mundo. Aí você entende a grita de Jesus: arrependei-vos. Então, arrependimento é muito, muito mais profundo do que nós o tratamos hoje. Porque nós lidamos com as culpas pessoais. Mas Jesus Cristo não veio nos salvar das culpas pessoais. Jesus Cristo veio nos salvar daquilo que nós somos e não daquilo que nós fizemos. Porque a lógica da fé cristã é que nós fizemos porque o éramos. Então nós temos de nos arrepender do que somos, porque é o que somos que nos leva a fazer o que fazemos. Porque a visão cristã não é que é laranjeira porque dá laranja. É dá laranja porque é laranjeira. Tá certo? Então é assim, eu fiz porque é o que eu sou. Por isso que arrependimento é diferente de remorso, né? Remorso é quando o cara diz assim: eu não sei como é que eu fiz isso. Então você está se preservando. Está dizendo: eu não sei como eu, esse sujeito maravilhoso, extraordinário que eu sou, pude dar uma vacilada dessa, você me perdoa. Isso não é arrependimento cristão. O arrependimento cristão diz: não, eu sei porque eu fiz porque eu sou esse traste mesmo, e por isso me perdoa, porque não tem outro jeito, ou você me perdoa ou me perdoa, porque é o que eu sou, eu estou arrependido do que eu sou. Então, e eu estou arrependido de tudo que foi construído a partir do que nós nos tornamos. E aí é que está a questão. Isso muda tudo. Isso muda tudo. É a grita da criação. Olha o que vocês fizeram conosco. Olha o que vocês fizeram conosco. E o Espírito Santo, quando nos invade e associa-se conosco, a primeira coisa que ele faz é nos fazer sensíveis ao grito da criação. É nos fazer um com a criação. É fazer-nos perceber a corrupção que nós trouxemos para nós mesmos, e que essa corrupção é a mesma que nós levamos para a criação, e que agora a gente tem de fazer alguma coisa. Tem de fazer alguma coisa. E aí, claro, o que fazer tem muita coisa. Desde começar a usar melhor a água até se envolver na transformação do projeto de desenvolvimento da humanidade. Não é? Aí, o leque é do tamanho da necessidade, né? É um enorme, esse negócio é enorme. Mas tem de ter um povo que está sensibilizado. E é interessante perceber isso. O Espírito Santo tem esse ministério de nos fazer solidário com a criação. Que é o ministério do Espírito Santo, para o qual nem sempre prestamos atenção. Então aí, o arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, muda de conotação, muda. Ganha uma profundidade que a gente não dava antes, porque a gente ficava trabalhando com a questão da culpa. E a questão da culpa é uma questão psicanalítica, não é uma questão cristã. A questão cristã é a questão da queda. A queda. Então, quando eu me arrependo dessa tragédia e do que essa tragédia fez e faz em mim, e do quanto eu tenho colaborado com essa tragédia, e eu não quero mais colaborar. É muito mais curador a perspectiva da fé cristã. Nós é que transformamos a perspectiva da fé cristã
numa perspectiva dessas coisas de pecado moral. Nós cristãos lidamos com elementos muito mais profundos do que esse. Não é que os cristãos não zelam pela moral e pela ética, não é isso. É que nós lidamos com questão de fundo, que é a questão da essência, da natureza. A gente não busca ser gente melhor, a gente busca ser gente nova. O chamado não é para ser melhor, é para nascer de novo. É para ser outro tipo de gente. Outro tipo de gente. O tipo de gente que nós vimos em Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré, como disse o pessoal de Lausanne, a gente vê Deus como é e o ser humano como deve ser. Então, gente como nós vimos em Jesus de Nazaré. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. É a vida de Deus engolindo a morte dentro de nós. E isso... Então, o arrependimento, na conotação cristã, ele não é uma questão moral. É uma questão existencial. Esse jeito, eu me arrependo de ser gente desse jeito. Eu quero ser gente como Jesus de Nazaré. Essa é a proposta. Eu me arrependo de colaborar com a manutenção de um mundo como esse. Eu quero ser agente de construção de um novo mundo. E eu quero anunciar isso para todo mundo e eu quero influenciar a sociedade da melhor forma que eu puder a partir da perspectiva do novo mundo. Então, como a gente propôs, são boas notícias que transtornam o mundo. A começar do nosso. A começar do nosso mundo pessoal, particular. Se a gente levar a sério. Então, evangelizar é anunciar a exigência de que a pessoa, a sociedade e a nação mudem de visão sobre si. Então, é uma dimensão de consciência. Então, o arrependimento é uma expansão da consciência. Expanda a sua consciência, perceba. Perceba, você é gente do jeito errado de ser gente. Essa nação é nação do jeito errado de ser nação. Essa sociedade é sociedade do jeito errado de ser sociedade. E o paradigma é aquele que Deus dá. E o paradigma de Deus não consegue conviver com esse que nós usamos. Nós precisamos romper com esse. Então isso muda tudo. Isso muda tudo. Agora, evangelizar é também trabalhar para que todos e tudo mude. Que é a dimensão que está no Mateus 5,16. Se você for para Mateus capítulo 5, versículo 16... Certo. Nós vamos antecipar o coffee break para que hora? De 15h45 para quanto? 15h30? Tá. Então, se você vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 16...
o texto é conhecido de todos nós, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui esse texto é muito interessante. Primeiro porque ele é uma outra comissão de Jesus. Eu a chamo de a comissão esquecida. Tem a comissão requerida e essa eu chamo de a comissão preterida ou esquecida. Talvez mais preterida do que esquecida, não sei. Na grande comissão, no que nós chamamos da grande comissão, que é a pregação do Evangelho, nós não temos nenhuma cobrança do Senhor quanto a resultados. O Senhor não pede que a gente dê resultados de conversões obtidas a partir da pregação. Não pede isso. Por uma razão muito simples. Conversão não é nosso departamento. Não é? Conversão é o departamento do Espírito Santo. Então, eu me lembro de um garoto que ia ser ordenado depois que fundasse 500 células, com 3 pessoas cada uma, aí mais ou menos 1.500 pessoas. Eu disse, bom, legal, isso é um grande desafio, mas essas pessoas são crentes ou não crentes? Ele falou, não crentes. Convertidos? Convertidos. Por você? Por mim. Então você já fez um acordo com o Espírito Santo? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você vai ter de fazer um acordo com ele. Dizer, Senhor, o Senhor tem de me usar para ganhar 1.500 pessoas, senão eu não vou ser ordenado. Aí ele disse, puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, mas eu estou aqui para isso, para ajudar você a pensar. Esse é o meu papel. Fui chamado para isso. Então pensa bem no que você está falando. Aí ele disse, não, mas não tem outro jeito? Eu falei, tem. Diminui a intensidade da mensagem, liquefaz o Evangelho, usa técnicas de autoajuda e promete que você não vai cumprir. Você vai encher de gente. Aí você não vai converter ninguém. Conversão, meu filho, só passando pelo Espírito Santo. Agora, você pode prometer coisas que nunca vão ser cumpridas. Mercador de ilusões. Isso é muito possível. Teve um filme italiano que fez um grande sucesso, chamava-se Mercador de Ilusões. Era a história de um sujeito que saiu do estúdio da Cinecittà de Roma roubando uma câmera de filmagem que ele não sabia manipular, não sabia administrar. Mas ele teve uma grande ideia. E era uma grande ideia mesmo. Que ele ia passar pelo interior da Itália, dizendo que estava fazendo testes para o estúdio, lá de Roma. E todos podiam fazer o teste por uma taxa de inscrição mínima. E aí, o que ele não se deu conta é do que ele, com aquela câmera na mão, iria despertar. E ele despertou os seres humanos. Naquelas regiões, nos recônditos, nos bolsões da Itália, gente sem esperança, sem perspectiva, e que de repente tinha alguém do estúdio fazendo um teste. E aí a possibilidade dele ser o ator, a atriz. E aí aquelas pessoas diante da câmera se revelavam. Diante da câmera davam o melhor de si. Diante da câmera confessavam os seus temores e os seus desejos. E ele de repente foi vendo um espetáculo diante dele. Só que ele não sabia lidar com a câmera. Então o espetáculo estava passando por ele estava provocando um espetáculo que ele não conseguia nem registrar. E as pessoas com aquele anseio, na expectativa de que logo, logo ele vai voltar, dizendo que fui eu o escolhido.
Mas ele não vai voltar nunca. Aquilo tudo era uma grande mentira. Até que um delegado que também havia se aberto para a Câmara resolveu, diante da demora dele em voltar para dar o resultado dos testes, resolveu ir atrás disso. E aí descobriu que ele era uma grande farsa e que ele saía por aí só lesando as pessoas. E aí achou, prendeu, mas até aí ele já tinha causado muito estrago na vida de pessoas que acreditaram nele, de uma moça em particular que o seguiu fielmente e se recusou a sair do caminhão quando ele foi preso e pagou um preço altíssimo para ficar lá. E que quando ele volta ela está no hospício. E ele volta arrebentado na cadeia, ele se dá conta da estupidez, da violência que ele fez. E ele vai até o hospício onde ela está internada, pedir-lhe perdão e contar a verdade. E aí ela se recusa a acreditar na verdade, porque agora a ilusão era a única coisa que a mantinha viva. E eu não pude deixar de comparar aquele filme com um bocado de coisa que eu vejo na igreja moderna. Eu entrei em crise. Quando eu terminei de assistir aquele filme, eu entrei em crise. Eu fui para o meu quarto e eu chorei desesperadamente. Eu disse a Deus, o senhor precisa fazer alguma coisa, porque a igreja está se tornando num mercador de ilusões. Esses homens estão fazendo uma violência contra o povo. Eles não têm esse direito. Ninguém tem o direito de fazer isso. Então eu disse para aquele menino, eu falei, não caia na tentação de ser um mercador de ilusões. Não diga o que Deus não disse, não prometa o que Deus não prometeu. Não fale o que Deus não falou. Você não tem esse direito. Ninguém tem o direito, porque essas pessoas, elas vêm da miséria, da opressão maligna, da opressão econômica, da opressão política, e elas vêm de coração aberto para ouvir essa palavra que você está dizendo, essa palavra de esperança, essa palavra de que eles vão sair daquilo, de que vai acabar aquilo tudo. E você está mentindo. Deus nunca prometeu isso. Então você não pode dizer, você só pode falar da cruz. Só pode falar do que o Espírito de Deus disse que faria. Daquilo que as Escrituras garantem que fará. Não daquilo que você gostaria que as Escrituras dissessem. Porque eu também gostaria que as Escrituras dissessem que os filhos de Deus vão ficar milionários. Eu não entenderia, lógico, a teologia do reino se as Escrituras dissessem isso. Mas eu não sou de ferro, eu também gosto de gastar dinheiro. Quem não gosta de gastar dinheiro? Só que as Escrituras não disseram isso. As Escrituras nunca disseram isso. O Senhor Jesus não passou nem a quilômetros disso. Então a gente vai percebendo que um bocado de gente se transformou em mercador de ilusão. Exatamente. Só quem ouve rádio sabe dessa barbaridade. Exatamente. Está vendo na igreja. Eu me revolto e falo, meu Deus, será que não tem nenhum homem para denunciar isso? Exatamente. E todas as vezes que você tenta denunciar, os caras dizem que você é contra a unidade da igreja. Aí você apanha feito cachorro sem dono. Batem que a coisa é contra a unidade da igreja. Quer dizer, não o pessoal não está lutando pela unidade da igreja, está lutando pelo corporativismo dos pastores. E Jesus Cristo disse que era para lutar pela unidade da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o reino, ele exige que a gente mude a nossa visão.
a visão do que é humanidade, do que é ser humano, do que é ser gente, do que é viver como gente, do que é ser sociedade humana. O reino de Deus. E aí, a gente tem de trabalhar para que todos e tudo mude. E aí, nós temos de saber administrar bem aquilo que nós temos para que nós possamos abençoar o maior número possível de pessoas. E isso é importante a gente lembrar, porque o Espírito Santo trabalha com dons e ministérios. A gente pensa que a melhor forma de administrar a igualdade é distribuir tudo para todo mundo. Mas esse negócio precisa de dom, precisa de ministério. A melhor forma de administrar a igualdade é todo mundo ter consciência de que todos trabalham para todos e todo mundo fazer o melhor para abençoar todo mundo da melhor forma possível. Cada um no seu dom, cada um na sua capacidade, no ministério que Deus lhe deu, sabendo que é exatamente o quadro do filme. O cara que sabia ganhar dinheiro foi ganhar dinheiro. O cara que sabia química foi criar atmosfera. O que sabia metalurgia foi criar novas ligas. O que sabia de combustão foi criar um novo combustível, um novo motor. Isso é dons e ministérios. O Espírito Santo distribuiu isso na igreja para nós trabalharmos todos por todos. Então é claro que eu não quero administrar o que eu não sei administrar. Eu quero que outro administre. Um que saiba administrar, administre. Porque eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou usar o dom que eu recebi. E outro irmão vai cuidar daquilo que eu não sei fazer. Mas o imperativo do reino é que todos estejamos construindo o reino. E assim, no reino todos trabalham. Todos trabalham. Todos trabalham para todos. E é essa coisa de todo mundo engajado. É uma outra relação. É um outro mundo. E a gente precisa trabalhar isso. Agora, a forma de trazer isso para a realidade é uma forma que tem de ser analisada, tem de ser estudada, tem de ser pensada, porque, lamentavelmente, em primeiro lugar, nem todos nós nos rendemos ao Espírito Santo. O próprio apóstolo disse que tem muita igreja que estava entristecendo o Espírito Santo, até apagando o Espírito Santo. Então, enfim, nós continuamos a ser o nosso grande problema. Não é? Continuamos a ser o nosso grande problema. Mas e aí você diz, bom, então o que a gente faz com isso? Se deixa incomodar. Porque desses incômodos do Espírito Santo que surgem os grandes recomeços da igreja. São esses incômodos do Espírito Santo que nos fazem ajoelhar. São esses incômodos do Espírito Santo que nos fazem pedir inspiração. São esses incômodos do Espírito Santo que nos fazem pedir iluminação. São esses incômodos do Espírito Santo que nos fazem dizer a Deus, eu não sei o que fazer, mas eis-me aqui. E aí o Espírito de Deus começa a criar uma dinâmica nova. Não é? Porque aí você vai ouvindo uma coisa dessa e diz assim, não, mas então a gente sai intempestivamente. Fica tranquilo, Deus é sábio. E conhece o eleitorado dele. Fica tranquilo. Deus é sábio e conhece o eleitorado dele. Então, o que ele está esperando, que Deus sempre está esperando, é rendição. É busca. É que o incômodo nos faça ajoelhar. Para que a graça nos diga como ficar de pé. Mas o problema é que a gente não ajoelha. E aí a graça não tem matéria-prima para trabalhar.
Então, evangelizar é se envolver. E aí, claro, nós temos uma série de projetos que a gente pode se envolver para mudar isso no mundo. Para pelo menos, tomar as posições certas no mundo. Pelo menos. Não se deixar cair, por exemplo, na sede de vingança. Porque às vezes acontecem tragédias e todo mundo é movido por uma sede de vingança. Mas a vingança não é de Deus. A vingança não é de Deus. Isso não vai levar a lugar nenhum. A única coisa que salva o equilíbrio, que traz equilíbrio, é justiça. Não é vingança. Então, é de Deus. Isso deixa ele com ele, sabe o que faz. Não é? Então não se mete no departamento de Deus. Porque a gente se mete no departamento de Deus, aí pronto. Esse departamento é dele, ele administra. Então, o reino de Deus, a outra implicação é que o reino de Deus, a outra questão é que o reino de Deus vem para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo disse: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Bom, essa questão de destruir as obras do diabo, claro que passa pelas questões espirituais que nós já conhecemos, mas passa por todas as marcas da malignidade que há no planeta, que há na sociedade. Então, nós temos de nos levantar contra tudo que é maligno. Nós temos de denunciar tudo que é maligno. Tá certo? Eu me lembro que uma vez, há muito tempo, o prefeito da cidade resolveu terminar, e terminou mesmo, com a CMTC, que era a empresa de ônibus, Companhia Metropolitana de Transporte Público. E aí o pessoal fez uma entrevista e a grande tese do prefeito é que ele ia liquidar a CMTC e terceirizar porque ela não dava lucro. E toda empresa precisa ter lucro. Aí eu me lembro que eu fui entrevistado e aí ele disse: então, pastor, o que o senhor acha disso? Eu falei: eu acho que o trabalhador paga imposto não para a empresa pública ter lucro, mas para viajar sentado. O objetivo dessa organização, dessa empresa é outro. O objetivo dessa empresa é permitir que o trabalhador viaje sentado. Então, tem alguma coisa errada na concepção do prefeito. O prefeito não precisa fazer a empresa dar lucro no sentido dele, porque nós estamos sustentando a empresa com nossos impostos. Nós estamos dando dinheiro para ele a rodo. São milhões de reais que nós damos para ele todo mês. Todo ano. Milhões. Só para a gente andar sentado. Será que é pedir muito? Pastor, essa perspectiva é diferente. Eu falei: pois é, essa é outra perspectiva. Eu queria que vocês registrassem aí que tem uma outra perspectiva. Tem uma outra perspectiva. O povo só quer andar sentado. E por isso nós sustentamos isso. Por isso nós dissemos: não, vamos criar uma empresa pública. Esse é o ponto. Com que paradigma que ele está trabalhando isso? Ele está trabalhando isso com o paradigma do interesse do trabalhador ou interesse de quem? E ele quer que essa empresa dê lucro para o quê? Isso é igual a história do camarada que chega para o moço que pesca atum e traz um atum ou dois só e vende, e depois passa a tarde toda na praia
com os amigos. E aí o camarada falou assim: rapaz, você devia, em vez de ir pescar 2 atuns e voltar, você devia ir trabalhar para pescar 10, 12. Depois você volta. Aí se você vai vender e você vai poder comprar outro barco. E aí você tem 2 barcos pescando 12 atuns por dia. E aí você compra um terceiro, um quarto, um quinto. E aí você vai ter uma indústria de pesca pescando centenas de atum por dia. E ele disse: bom, e depois? Depois, quando você tiver isso, você vai poder passar as tardes com seus amigos jogando conversa fora na praia. Ele falou: mas moço, isso eu já faço com 2 atuns. Então, a questão é: será que nós não estamos dando uma volta enorme para chegar no mesmo lugar? Então essa é a pergunta que tem de fazer. Quais são as coisas malignas que nós adotamos? E que nós precisamos rever. Precisamos rever. Porque o reino de Deus vem para destruir as obras do diabo. E a gente pensa que as obras do diabo passa por essas questões eminentemente espirituais, da possessão, e claro que tem isso também, é óbvio, e que a gente tem de ir lá e expulsar os demônios e libertar as pessoas. Mas a obra do diabo passa por um pastor que tem 60 carros importados como coleção. Isso é obra do diabo. Certo? Um camarada diz assim: eu faço coleção de carros importados. Ah, interessante. Miniaturas, está falando? Não, eu tenho uma Ferrari, tenho 60 carros. O que é isso? Isso é uma obra do diabo. Exatamente, isso é uma obra do diabo. Está cheio de obras do diabo assim. Não é? Está cheio de obras do diabo assim. Eu vim do Rio de Janeiro ontem de manhã e estava conversando com um amigo que estava escandalizado porque o irmão dele é corretor de imóveis e vendeu para um pastor lá da cidade uma casa de 2.100.000 reais e o pastor pagou à vista. Isso é uma obra do diabo. Tá vendo isso? E a escritura é 10%. Então isso é uma obra do diabo. Tá cheio de obras do diabo assim. Isso não é obra de Deus. Isso é obra do diabo. E tá assim no mundo todo. E o reino de Deus veio para destruir as obras do diabo. O problema é quais são as obras do diabo. O diabo está por detrás do quê? Percebe? Então, evangelizar é anunciar a libertação que Cristo opera. Zaqueu poderia dar um testemunho sobre a libertação que Cristo opera. Mas nós chamamos o testemunho do cego de nascença, mas nem sempre chamamos o testemunho de Zaqueu. Mas a gente devia chamar também: irmão Zaqueu, conta aí o seu testemunho de libertação. Como o Senhor te libertou das obras do diabo? Ele vai contar uma outra história. Que no final das contas é a mesma coisa. Eu era cego e agora vejo. Então evangelizar é realizar a obra de libertação de Cristo. Chamar os seres humanos à consciência. Não pense que eu estou dizendo aqui que crente não deve viver com dignidade e viver bem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das obras do diabo. Daquilo que todos nós sabemos. Isso é obra do diabo.
O Ed René foi visitar um moço que tem uma casa cujo valor eu não consigo dimensionar. E o filho dele se converteu e pediu para o Ed e conversar com esse moço. E ele entrou, pisou em tapetes que ele nunca imaginou que existisse, viu luxo que ele não imaginou que houvesse em qualquer região do planeta, entrou numa sala cinematográfica do sujeito, e aí ele disse: bom, o seu filho me disse que o senhor queria falar comigo. E aí o rapaz disse para ele, o senhor disse para ele: olha, você está diante do ser humano mais vil que você jamais conheceu. De um ser humano que desprezou todas as leis de Deus, que pisou em todos os homens, que destruiu todas as pessoas que passaram pela vida dele. E eu quero saber se tem alguma saída para mim. Então, você percebe, tudo aquilo lá é obra do diabo. É obra do diabo. Tem muita obra do diabo na terra, meus irmãos. Tem muita obra do diabo na terra. Evangelizar é denunciar toda a opressão maligna em todas as esferas. Então, quando perceber que alguma coisa está saindo da esfera do bem, porque essa é a beleza do reino. O reino presta fidelidade a Deus. A ninguém mais, a nada mais. O reino presta fidelidade a Deus. Só. Então, as pessoas, inclusive, precisam saber disso. Que o reino só presta fidelidade a Deus. Eu me lembro que lá no conselho uma vez aconteceu uma coisa interessante, que uma verba foi votada por uma pessoa que não deveria recebê-la porque não cumpria as regras legais para receber a verba. E a pessoa não só conseguiu a verba, como ela quis que o Conselho de Segurança aprovasse a verba. Embora o Conselho não é deliberativo, mas para poder dizer, não, o Conselho de Segurança Alimentar também aprovou isso aqui. E aí eu não estava lá, um dia que eu estava ausente, e passou. Aí uma senhora chegou para o presidente do Conselho e disse: que pena que o Ariovaldo não estava aqui. Aí ele disse: graças a Deus. Graças a Deus que ele não estava aqui. Aí ela disse: por quê? Porque se ele estivesse aqui, ele não deixava isso passar nunca. Ele ia fazer uma balbúrdia aqui. A última vez que nós tentamos fazer passar um negócio desse, ele virou todo mundo contra mim. Graças a Deus que ele não está aqui. Porque se ele estivesse aqui, ele virava a mesa. Porque ele sabe que, como agente do reino de Deus, tem uma fidelidade primeira. É o reino de Deus, é o Deus do reino. Você saiu daqui, companheiro, você vai sentir o látego do Shimon, como dizia Castro Alves. Isso vai dardejar aqui. Isso vai dardejar, isso vai ficar feio aqui. Você não pode. Não pode. Isso não pode, isso é pecado. Isso é contra Deus. Então, a ideia de que a gente tem de denunciar a opressão maligna em todas as esferas. E às vezes a opressão maligna está escondida em lugares insuspeitos. E evangelizar, então, é lutar contra toda manifestação maligna na sociedade. Então, evangelizar é muita coisa a partir do reino. Evangelizar é tomar posições. Evangelizar é dizer não pode, está errado. É dizer isso aqui é pecado. Então a igreja, se ela tivesse essa... E é claro que você só pode fazer isso, e só deve fazer isso, né?
na perspectiva de que você está construindo uma nova sociedade que você pode apresentar como modelo. Né? Você pode apresentar como modelo. Me lembro de um moço que chegou para a gente lá na comunidade e disse, um irmão da comunidade disse, olha, eu vou trazer um amigo aqui que está precisando de ajuda e tal, assim, mas ele é ateu e eu não sei o que você acha. Eu disse, tá, nada a ver. Aí ele disse, não, mas ele vai ficar muito assim, vai criar problemas. Não vai criar problema nenhum. Traz o moço, não está precisando de ajuda, vamos ajudar o moço. Não, mas ele pode... Eu falei, irmão, ele pode converter-se, pode não se converter, isso aí eu não sei. Mas deixa ele viver com a comunidade. Em 3 meses, ele pode não deixar de ser ateu, mas ele vai reconhecer que nós temos boas razões para crer. Porque ele vai sentir o amor do reino. Deixa ele experimentar o que a gente vive aqui. E parecia que eu tinha profetizado, porque 3 meses depois ele pediu para ir lá na frente dar um testemunho e dizer, olha, eu sou ateu, mas eu estou impressionado com o amor de vocês, como vocês me receberam, como vocês me ajudaram. Isso faz anos, e nós caminhamos com ele e continuamos caminhando com ele durante anos. Porque aí, a partir desse tipo de compromisso, você pode denunciar. Agora, se as pessoas entrarem na nossa comunidade e descobrirem que os vícios do mundo estão presentes na nossa comunidade, eles vão dizer, isso é tudo a mesma coisa. Está tudo dividido do mesmo jeito. Uns nadando em riqueza, outros chafurdados na miséria. Isso aqui é tudo igual. E está todo mundo esperando o céu. Mas o céu que não muda a terra, não é céu nenhum. Porque não mudou meu comportamento, não fez nada comigo, então não é céu nenhum. Então evangelizar é lutar contra a manifestação maligna na sociedade, que começa com um compromisso. Então o reino de Deus é um novo estado de coisas em que só a vontade de Deus é feita. Essa é a nossa oração. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E isso é uma dimensão marcante. Porque essa é a dimensão que santifica o nome de Deus. Se a gente for lá ver o Mateus 6, a partir do versículo 9, nós temos o texto clássico, o texto do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que dá para dar uma sincopada aqui, bem estilo brasileiro, né? Sincopada, estilo samba, né? Vamos sincopar isso aqui. Dá uma sincopada no Pai Nosso, e o Pai Nosso fica reduzido a: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Porque todas as outras coisas giram em torno dessas duas frases. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Lá em Ezequiel, o Senhor explica que é quando ele santifica o seu povo para santificar o seu nome. Então, como é que Deus santifica o seu nome? Santificando o seu povo. Então, para que o teu nome seja santificado, venha o teu reino. Ou seja, só a tua vontade seja feita.
para o teu nome ser reconhecido como único e exclusivo. Só a tua vontade seja feita. Para que o teu nome seja reconhecido como único, exclusivo, digno de honra, que o Senhor seja aquele que nos dá o pão nosso de cada dia. Mantém-nos dependentes de Ti. E só perdoe a gente se a gente perdoar aqueles que nós temos de perdoar. Que essa é outra forma de ler esse texto. Por que só perdoe a gente se a gente perdoar aquele que nós temos de perdoar? Porque o que santifica o nome de Deus não é Ele perdoar você. O que santifica o nome de Deus é por causa dele você perdoar o outro. Porque esse é o milagre. O milagre não é ser perdoado por Deus, o milagre é eu perdoar. É eu dizer, eu vou perdoar por causa de Deus. Deus, me dá a tua força para perdoar, para honrar o teu nome. Porque todo mundo que pede perdão não merece perdão. Tá certo? Porque perdão ninguém merece, senão não era perdão, era desculpa. Tá certo? Se eu marco um horário com você e não chego porque o Congonhas foi fechado, eu não te peço perdão, eu apresento as desculpas. Eu digo para você, ó, eu tava tudo certo, saí tudo direitinho no horário, comprei o voo certo, tava tudo certo, fecharam Congonhas. Fecharam Congonhas. Fecharam Congonhas. Não desceu nada aqui, não subiu nada daqui, não quiseram desviar para Guarulhos, nem para Viracopos. Dancei. Dancei eu e dançou você. Não tenho de te pedir perdão por isso. Não tem nada a ver com isso. Eu apresento as minhas desculpas. Quando é que eu tenho de lhe pedir perdão? Quando eu fiz porque sou safado mesmo. Roubei você porque sou ladrão. Não é porque eu tinha necessidade, não é porque eu estava com fome, é porque eu sou um ladrão. Porque quando eu estou com fome, eu posso ir pedir comida, eu não preciso roubar comida. Então, eu fiz porque eu sou ladrão. Ladrão não merece perdão. Por isso que tem de ser perdoado. Porque só tem um jeito de tratar com isso, é perdão. A gente perdoa o sujeito porque ele é pecador. A gente não perdoa o sujeito porque, não, ele não teve a intenção, você sabe, ele é gente boa. Gente boa coisa nenhuma, meu filho. Gente boa é aquele moço que subiu a cruz. Ele é gente boa. Todos os outros, a começar de mim, tudo gente que não é boa. Tudo que é de bom em nós é graça de Deus. É a história do camarada que tinha o bigodinho aqui. Tá certo? Ele, em vez de ter um bigode, ele tinha só um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E ele fazia discursos usando frases de terceiros. E montava até um bom discurso. Um dia ele foi num lugar, tinha uma pessoa muito culta, e cada vez que ele citava uma frase, a pessoa dizia o nome do autor. Ah, Rui Barbosa, Guimarães Rosa e tal. Aí, você está me atrapalhando. Ele, não estou te atrapalhando, estou reconhecendo o seu valor. Como reconhecendo o meu valor? Porque você faz muito bem em trazer os lábios entre aspas, porque tudo que você diz não é seu. Então... Então, nós trazemos os lábios entre aspas, porque tudo de bom que sai da gente não é nosso, é de Deus. O que sai de mal de mim é esse, sou eu mesmo. Você se encontrou comigo finalmente. E aí eu tenho de pedir perdão, porque isso é o que eu sou. E não tem outro jeito de tratar isso a não ser me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ora por mim. Pede a Deus para me ajudar, para me tirar disso. Para me mudar. Por isso que a gente perdoa o pecador mesmo. Eu não perdoa o sujeito porque o sujeito diz, não, ele tinha boa intenção, mas... Filho, para com isso. Ele fez isso porque ele é assim, bandido, safado. Por isso. Entendeu? É simplesmente isso. Eu vou tomar água porque tem de mudar a fita, tá?
Ah, não precisa não? Ainda dá mais um pouco. Ainda dá mais um pouco? É, porque agora a vida é assim, né? Antigamente eu pregava o evangelho subindo num caixotinho no Lago da Misericórdia. Agora é câmeras, ação e tal. Tem de esperar, tem de esperar o comando do diretor. Oh, Deus do céu, viu? Deve ser uma obra maligna isso também. Não, Carlão, brincadeira. Então, o reino de Deus é esse novo estado de coisas. Bom, vamos para o intervalo, depois eu termino o Pai Nosso aqui.